Graciane Barbosa foi eliminada num paredão recorde de votação. Vamos comentar sobre isso e tudo mais. Então você já deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva se é a sua primeira vez por aqui. Vamos falar sobre a questão da Graciane, sobre como foi o discurso do Tadeu, como são as primeiras reações na casa. O que foi? Levanta o pé aí, rapidinho. O que você tá fazendo? Tô só passando um paninho aqui, rapidinho. Ah, você é da Globo? Só. Agora Tudo bom? sim, toda essa interpretação pra poder dizer que no discurso do Tadeu ele tava falando Graciane, elogiando, já dava pra saber no discurso que ela ia sair. Já dava pra saber na edição, Na né? edição. Na edição já dava É. pra ler ali A edição trouxe muito a Graciane, né? Inclusive até o Rafael Portugal despediu da galinha, falou que ela não ia precisar botar tantos ovos. Eu achei muita coincidência. Aí teve muita coisa da Graciane, até no fanfic, mostrou ela pegando um pão. Sim. Do negócio do Diego, do que Sim. tinham falado na vitrine pra Renata. Mostrou também outras coisas dela durante o programa. E na hora do discurso do Tadeu, já dava pra indicar, da metade pro final, já dava pra indicar que era a Graciane que ia sair. Só que o Tadeu tava indo nos últimos discursos, a gente tava vendo ele ir por um caminho que era muito óbvio, depois ele indicava o outro. Sim. E agora foi óbvio e foi mas foi a pessoa mesmo, entendeu? Mas foi óbvio mais pro final, né? No meio, o Tadeu dessa vez fez um discurso diferente, porque geralmente ele tava tentando passar mensagens pra casa. Você viu que ele focou muito nas 3 pessoas que estavam no paredão, que no caso eram a Daniele, a Eva e a Graciane. E o Tadeu vai justamente falar sobre similaridades que elas têm, né, na profissão delas. Sim, num discurso longuíssimo. E ao mesmo escrito no papiro. E ao mesmo tempo, deixando claro que são 3 plantas. Não é? Ele deixa claro, assim, que são 3 plantas. Pra mim, é isso aí que ficou no discurso. Tipo assim, vocês se movimentem pra quem ficou, porque são 3 plantas e é isso. Foram 119 milhões de votos. O Tadeu já começa o programa falando que a votação tava animada. Depois ele fala que a votação tava especial. Acho que a direção da Globo deve ter comemorado muito essa votação expressiva. Mas eu achei que o programa ia comemorar mais. Eu acho Nossa, que o Tadeu, mais? o recorde da temporada, que não sei o que, alguma coisa assim, sabe? Se vangloriar mais um pouco. Achei até que comemoraram bastante. E aí você vai ver que o Tadeu vai chamar e falar isso, que a votação era especial, falar que a votação tava animada, mas ele não falou que a votação tava acirrada. Pelo menos eu não lembro de ouvir ele falar votação acirrada. Eu ficava, Kaique, eu não tô ouvindo ele falar votação acirrada. Sim. Porque se você parar pra pensar, o que acontece? A Graciane sai com 51,38% dos votos, sendo o voto único, que é o voto por CPF, com 46%, e o voto da torcida 56%. Ou seja, o voto repetido teve muito na Graciane. A Eva tem 43,60%, com uma média parecida, voto único 45% e voto da torcida 41%. E a Daniele acaba ficando com 5%, voto único, que teve o meu voto de 7,79%, e voto da torcida, que também teve o meu voto, 2,24%. E aí você percebe que, assim, apesar da Graciane não sair com uma porcentagem expressiva, o que acaba indicando uma rejeição pro público, se a gente pega o número de votos, 119, 51% de 119 milhões... Tu fez o cálculo? Não, mas 50%, arredonda pra 120, é quase 60 milhões de votos foram só na Graciane. Sim. O que significa que se você comparar, às vezes, com alguém que saiu com uma porcentagem alta, mas num paredão com quantidade menor de voto, essa pessoa teve menos voto do que a Graciane, entende? Sim, entendi. Porque foi um paredão muito movimentado pelas torcidas. A gente vê isso acontecendo depois da vitrine do Seu Fifi. E aí você vê que a torcida das bailarinas é forte mesmo. Porque assim, a Eva teve uma expressiva... Se a gente pensar que a Graciane tinha uma certa rejeição pelo público, os 43% da Eva também é uma porcentagem alta. Só que ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que tá tendo aí embates de torcida. Sim. Apesar do voto na Graciane ter sido dividido ali pelos anos 50, já que a Daniele e o Diego, né, os ADMs pedem muito voto na Graciane por conta da questão pessoal da fofoca que aconteceu, a gente viu outros ADMs e a torcida se dividindo pra tentar tirar a Eva e quebrar mais o Quarto Fantástico. Então, dessa maneira, eu acho que elas têm uma torcida forte também. Tem uma torcida forte, se você parar pra pensar. Lembrando que o Quarto Anos 50 tem a torcida de Guilherme,
Aline, Vinícius, Vitória, Delma e também Diego e Daniele. Isso. Enquanto a torcida do Quarto Fantástico tem Eva, Renata e Vilma. E João. É porque é uma torcida menor, né? E Porque Mike. Não, mas é uma torcida menor. O que eu quero dizer é assim. Mas dizem que a torcida do Mike e a torcida do Flamengo é assim, ó. Não, É acho quase que a mesma quantidade de pessoas. Não, os Joões é até que eles, se você entra no Instagram deles e tal, eles têm uma torcida maior do que a do Mike. Entendeu? Ou dois. Não, uma torcida mais maior do que a do Mike. Porque são dois, né? E o Mike é sozinho. Aí fica injusto, cara. É injusto você por fazer causa essa comparação. me desculpa. Pô. Me desculpa a injustiça aí. Se a gente parar pra pensar então, agora a gente tem essa divisão de grupos. Vamos dar uma olhada de como foi o discurso do Tadeu e comentar com vocês. Sim. Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 13. Pensem em 3 mulheres absolutamente diferentes, mas que se encontram na expressão corporal. Ele faz uma amarração ali das 3 bem bacana, eu gostei. Com seus corpos, elas se realizam em atividades diferentes graças à enorme dose de determinação. Não, porque não é assim, de bobeira, só curtindo uma academia, que uma mulher levanta meia tonelada no leg press e se torna referência de atividade física. Não é sem uma grande superação da dor que uma bailarina volta a dançar depois de romper os ligamentos dos 2 joelhos. Imagina o que foi a trajetória de uma mulher que conseguiu... Falando agora sobre a Daniele, né? Sim, que conseguiu... Peraí, que eu perdi aqui. Peraí, que ela conseguiu. Sim, isso aconteceu lá com o Tadeu também, tá? Isso aconteceu lá no com o ao Tadeu vivo também. com o Tadeu, gente, falhou o áudio e eles não estão ouvindo. Aí a gente só tá aqui tentando reproduzir. Não foi por querer já que a gente fez de isso. Pano, entendeu? Agora falha técnica. Imagina o que foi a trajetória de uma mulher que conseguiu simplesmente o primeiro grande resultado internacional da ginástica do Brasil. Quem se atreveria a questionar o tamanho dessas mulheres? Aí, de repente, a ginástica, a bailarina e a ginasta, a bailarina e a musa fitness se encontram em um outro campo de batalha, onde toda a experiência prévia pode até ajudar, mas não é o que vai levar ao sucesso. E aí você vai ver que ele vai fazer, a gente vai pegar alguns trechos, gente, porque o discurso é muito, muito longo e de alguma forma é sempre nesse comparativo, né? Das 3 e como as 3 poderiam se comportar e tudo mais. E aí ele vai fazer um paralelo do seguinte: se a bailarina, que no caso é a Eva, entra no espetáculo mais sonhado da vida dela, mas na hora do salto ela vai com muito cuidado, mesmo sabendo que o salto é necessário. Mas só resolve saltar com mais força mesmo no meio do segundo ato. Ou seja, dizendo que a Eva só cresceu no jogo depois do retorno da Renata e da vitrine. Sim, e ele chama isso de segundo ato, né? Não sei se pra casa isso também vai bater em algum lugar. Sim. Tipo, a partir daqui o programa virou. Sim, porque quando você olha para um espetáculo, né, no teatro, é dividido em atos. E esses atos, de alguma forma, são divididos em trajetórias, né, em arcos. Então é um novo arco. Aí depois ele fala, imagina a turma da academia disputando quem leva mais peso, ninguém tá fazendo muita força. Saúde, Deus te crie forte, sadio. De repente, uma mulher levanta o maior peso que já se viu. Pô, essa aí vai longe. Mas ao invés de seguir nesse ritmo, ela decide descansar. Ela usa um aparelho aqui, outro ali, falando sobre a Graciane. Quando ela retorna do quarto secreto, ela ter vindo mais pro jogo, porque ela observou, assistindo o programa, que o programa tava morno, mas nesses últimos tempos ficou mais só na observação. E aí ele então vai pra Daniele. Imagina uma ginasta entrando nas Olimpíadas, mas se recusando a pisar no solo. E pra mim foi o melhor. Imagina uma ginasta entrando nas Olimpíadas, mas se recusando a pisar no solo. Pra mim, mais do que pra Daniele, foi ele quase dizendo pro público. Olha aí, gente, nem pisou no programa, nem entrou dentro do jogo, nem aceitou ir pras Olimpíadas e não tá jogando. E ele até continua, ó. Ela não sobe na trave, ela não pula nas paralelas, porque ela já chegou à conclusão de que aquilo não é pra ela. Ou seja, já jogou a toalha, já foi embora. Mas foi isso que ela foi fazer nas Olimpíadas. Por mais que todo mundo diga que ela tem que se jogar nos aparelhos, ela insiste em não querer. E aí você vai ver que quando acaba o programa, o Diego já vai falar com a Daniele. Né, Diego? E nessa hora aí ela engole seco, né? Não, gente, a Daniele tava mais nervosa. Igual o seu Madruga, assim, quando ele faz... Aparentemente, né? Ela fecha o olho, ela fica bastante tempo... Ela faz...
ela faz Já assim. era. E você vê ela engolindo seco Uhum. porque ela imagina que ela vai ser retirada do jogo. Principalmente por estar nesse entorno do discurso, eu acho, dentro Sim. desse lugar de pessoas que não se movimentaram, né? Você também imaginou que ela ia sair? Não. Nossa, mas tem uma hora que ele fala assim, que ele vai passando em cada discurso, ele fala, Daniele, aí eu falo. Sim! Aí, sabe quando vem um sopro de esperança, mesmo sabendo Um que ela. calore. Mas é uma mentira que eu mesmo criei pra mim. Aham. Que eu ia pensar, ele vai falar, Daniele, você é eliminada. É uma Não fic, aconteceu, né? Você não gosta aconteceu. de fic, né? Eu gosto de Gosto. fic, Aí, ele continua falando sobre cada uma das pessoas e tal. E ele é interessante porque quando ele vai falar sobre a Eva, ele comenta sobre a Eva ter perdido a Renata, né? Uhum. Nesse momento na vitrine do seu Fifi. Sim. Só que a Renata traz informações pra dentro da casa. E ele fala assim: é claro que isso é uma vantagem, mas isso não é uma garantia. No meio de tantas informações corretas, também tinha muita opinião. Aí ele reforça o argumento que estão tendo lá. Que o E grupo contrário da Renata tá tendo. E ao mesmo tempo embaralha o jogo, porque a Renata, a gente vai ver daqui a pouco ela falando no gramado, assim que acaba, que assim, eu tenho certeza, quem me deu as informações são pessoas que eu confio. Uhum. E ela falando isso pro próprio grupo. Sim. Então fica nesse lugar, né, de deixar no ar se ela tá. O que ela pegou? Se é verdade ou se não é. Sim, mas eu acho que essa parte o Tadeu fala mais pro restante da casa. Sim. Tipo, isso que vocês estão acreditando, que só foi fã dela lá na vitrine, continua acreditando nisso aí. Não, e assim, na verdade, porque tem a família dela que passa as informações Aham. corretas, né? Segundo. Porque apesar da amiga dela ter falado que era pra ela continuar perto dos Joões, porque eles são muito novos e tinha que ali de alguma forma indicar o caminho certo pra eles. Mas eu falo assim, eu acho que é mais pra só deixar minando mesmo. Uhum. Sabe? É só pra Sim. não trazer nada de certeza. Sim, foguinhos por todo canto, né? Aí ele fala, como saber se aquelas opiniões daquelas centenas de pessoas no shopping coincidem com as opiniões de milhões de pessoas que estão de frente na TV? Eu acho que quando ele fala centenas de pessoas, ele falou sobre o número total das pessoas que passaram. Porque quando a gente viu ali, não tinha. Tinha dezenas de pessoas, mas não tinha centenas. Unidades. No mesmo momento, pelo menos, eu não vi, né? Dúzia. Vamos Não, trabalhar na não, dúzia? Dezenas. Aí ele fala, a única coisa que não tem dúvida é o voto no G-Show. E dessa vez, aliás, foi uma votação que variou de domingo até aqui. Ou seja, trouxe pra eles mais essa incerteza. Uhum. Tipo, a pessoa que sai, como a Renata levou a informação pra vocês que a Graciane com certeza sairia, Uhum. ela não sai desde o primeiro momento, não. Sim. Variou a informação. Sim. Imagina a cabeça do Guilherme ali. Não, e eu fico Tentando processar tudo. E eu fico assim, não sei se a Renata prestou atenção nessa parte, mas se ela prestou, ela falou: ué, gente, mas como assim? A Graciane era pra sair. E aí, sabe o que a Renata vai pensar? Ficou entre Graciane e Daniele. Ela não vai pensar que ficou entre Graciane e Eva. É verdade. Aí ele diz: Dani, você também acabou recebendo informações do mundo real sobre o seu jeito de jogar. lembra a tal da placa de planta que a Daniela Uhum. insiste que é uma única pessoa, que é só aquela pessoa que acha ela planta? Sim. Então. Mas não adianta receber informação e não querer usar. Nem O sempre. Tadeu falando pra ela: acredita Gente. nessa bendita dessa placa. Gente. O Tadeu foi basicamente alguém da vitrine do seu Fifi. Ele foi alguém da vitrine do seu Pras Fifi. três só, né? Pras ao três. vivo ali. Aí ele continua. Nem sempre as coisas são exatamente como você imagina. Uma ginasta pode ter como seu aparelho favorito a trave, mas ter seu resultado mais memorável no solo. Quem sai hoje não terá resultado para celebrar o BBB. E aí ele então vai pra Graciane. E é nesse momento que assim, já dá pra perceber que ela ia sair, não só por ela ter sido a última a ser citada, mas porque ele fala coisas pra Eva e pra Daniele que você percebe que assim, é como se fosse uma segunda chance. Presta atenção no que eu tô falando. E a Graciane só vai vir elogio, né, a partir de agora. Sim. Ele fala: Gra, você veio pro BBB querendo que o Brasil conhecesse o outro lado da Graciane Barbosa. Conseguiu. Quem sabia que por trás de todos esses músculos tinha uma mulher tão delicada, sensível, elegante, doce, que fala tão bem, que tem tanta consciência. A mulher que é sinônimo de força mostrou aqui seu lado frágil, vulnerável, com uma história de vida que emociona, uma realização pessoal para ser aplaudida de pé. Que nessa casa poderia ser melhor uma personificação de leoa, de fera, com carta branca para rugir onde quisesse?
se tivesse continuado rugindo. Talvez a história fosse outra. Em vez disso, o que ficou na cabeça das pessoas ficaram rugidos desafinados. Quem sai hoje não terá a chance de rugir da forma correta. Bom, deixa eu acabar com esse suspense. Quem sai hoje é você, Graciane. E aí a Graciane é então eliminada. Gente, na boa, assim, a gente já fez a gente já pontuou várias qualidades no jogo da Graciane, de tipo... Jogo interno, principalmente, né? Sim, como que ela mexia com o negócio da fofoca e como que isso levava o jogo dela pra frente, como era benéfico pra ela, né? Portanto, Ela falar mal das pessoas Sim. nas costas e na frente fingir que nada tava acontecendo, até ela cair no paredão, né? Um jogo sim, interno. Sim. Portanto, não deixou de ser um bom jogo para ela, para a sobrevivência dela dentro do jogo, era. Só que Um jogo Leoa. péssimo. Não, e é um jogo péssimo pra imagem dela aqui fora. sim. Pra falar que ela tem consciência, Sim, que não sei o mas quê. manteve ela lá dentro Manteve, durante um tempo. manteve. Mas agora, pegar Leoa, É. foi gigante dentro do jogo, foi... Peraí. E aí a Graciane sai, agradece a todo mundo pelo acolhimento, fala que mudou a vida dela, que foi muito importante pra ela estar ali, fala pra eles continuarem lutando pelo prêmio, guerreando, e que sabe que só tem um vencedor, mas que todo mundo ali é guerreiro e vencedor. Aí o Diego chora bastante. Nossa, o Diego se acabou. Eu não tava sabendo, assim, ao certo, num primeiro momento, porque a gente tava assistindo ali no ao vivo, se o Diego tava muito triste da Graciane ter saído, ou se ele tava aliviado dela ter saído, ou se ele tava feliz que a irmã dele ficou. Sabe, assim, eu acho que foi um misto, na verdade, porque quando o Diego falou hoje à tarde, a gente até comentou na live com a Vitória, assim, eu acho que ela não é minha fã. Uhum. É o Diego que é um grande fã da Graciane, Sim, na verdade, né? sim. Porque depois de tudo que ela fez, ele ainda Sim, tentou sim. por várias vezes. Eu acho que quanto mais discordância ou sei lá, um atrito uma pessoa tem com o Diego, parece que ele vira mais fã dela. Mais aprovação ele Mais procura dessa isso. pessoa, né? É porque só teve essas pessoas ali na casa, né? Uhum. Porque o restante já saiu. Mas eu imagino que quanto mais pessoas ali fossem criando uma inimizade assim com o Diego, mais pessoas ele se sentiria na obrigação de correr atrás por Aham. aprovação, sabe? E você vê que durante o período da tarde ele chegou a falar que ele gostaria que a Graciane saísse da casa depois de tudo. Uhum. Chegou a essa conclusão. Sim. Só que você também percebe que existe esse lugar aí que a irmã dele fica, então tem uma felicidade pela irmã, ele inclusive agradece, Não, mas abraça ela, mas você vê que ele fica muito assim mexido. Fica arrasado. E aí eu acho que Sim. tem ali vários sentimentos envolvidos, né? É porque também não dá pra... Não dá pra cravar Quantas nada, vezes né? a gente já viu o Diego falar uma coisa e no mesmo dia voltar atrás? Seja em situação de jogo ou mesmo tendo a opinião de alguma pessoa. Aham. Seja mudando uma estratégia de voto, sei lá. Ou falando, eu gosto muito da Graciane, eu quero muito que ela fique, eu iria pro paredão, sei lá, não sei o quê. Ao invés de votar nela. E no antes... mesmo dia falando, eu quero que ela saia no paredão. Agora eu vou dizer pra você que é fã do Diego. Com a saída de Graciane, Diego vai perder enredo como Vitória perdeu. Ele vai de Vitória. Porque assim, ele está... Na verdade, ele não vai perder, né? Porque ele nem pegou o enredo da fofoca direito. Sim. Mas aí ficou nessa ladainha nos últimos dias de... Sim. eu gosto dela, mas ela não podia ficar sozinha, mas eu não vou ficar lá porque ela tô chateada e tal. Agora a Graciane saindo... Sim. Assim. Sim. Quem vai ser protagonista aí, principalmente do dia de amanhã, daqui a pouco a gente vai ver, é Delminha. Por quê? Delminha vem protagonista sim, Vem amor. como? Vai abalar a casa grandona. Porque a Delma foi a escolhida pela Graciane pro jogo do modo Stone. E o Tadeu disse o seguinte... Amanhã estarão em jogo 90 mil reais. Já E acho o um Felipe absurdo. boladão Não, aqui. eu bolado. Gente, 90 mil reais. Sem inveja, Porque, Felipe. não, o pessoal depois... Tem gente que coloca que eu tenho inveja. Eu queria ter 90 mil reais, verdade. Mas presta atenção. Eu não sei qual é o prêmio do segundo e do terceiro lugar. Mas geralmente é 50 e 100 mil. 100 mil, 150. Gente, é um prêmio muito alto pra uma dinâmica. Depois a gente fica falando que o povo não corre atrás do prêmio final, porque já sai, tem gente que já sai daí com 400, 500, 600, 1.700. Mas dá isso pra foi entender. uma coisa que até aquele participante, vocês lembram o Gabriel, aquele participante? Que ele falou que podia ter, ele aconselhou a produção? As coisas 30 mil podiam é muito valer pouco. 30 mil é muito pouco, Tinha que então ser eles 100 mil, aumentaram. graças ao Pelo Gabriel. menos é uma produção que tá escutando. Aí o Tadeu continua dizendo assim... O dilema de pegar ou guardar envolve a seguinte consequência. Se o jogador optar por ficar com a grana, ele vai colocar a casa toda no taco nada.
O que eu Com acho exceção nada. dele e de mais 2 pessoas que vão ficar no VIP. Pra mim, péssimo. 90 mil reais é muito dinheiro pra colocar todo mundo só no Taconada. Tinha que ser 90 mil reais, coloca todo mundo no Taconada, fecha a piscina, fecha a academia e o líder não vai ter a festa essa semana. Tinha que ser alguma coisa. Gente, são 90 mil reais. 90 mil reais. 90 mil 90 reais. mil reais. Não é 15 mil, 30. 90 mil 90 mil reais. Não. Ai, pra mim tinha que ser uma coisa. O Taconada, esse povo já tá acostumado, ainda mais porque a Delma não vai ficar no Taconada. Ela é que mais não gosta de ficar, né, por questões pessoais dela. E ainda vai poder levar o Guilherme e mais outra pessoa pro VIP. Só que a Delma já tava ali chorando. Chorando, a Graciane escolhendo ela pra dar um dinheiro pra ela, falando assim, não, a Delma merece e não sei o quê. E a Delma, ai, vai cair uma bomba na minha mão. Falei, gente, não é possível. Ali ela já tava. Não é possível. Tava chorando. Aí a Graciane, que nada, todo mundo vai entender. Como todas as dinâmicas, todo mundo entende. Chegou ao ponto, inclusive, de depois que a Graciane saiu, o Guilherme olhar pra Delma e ter que falar pra ela. Toda vez que tiver uma decisão dessa, pensa nos seus netos. Qualquer coisa vai fazer diferença pra gente, a senhora sabe. Tipo assim, as pessoas tendo que falar, o Vinícius tendo que falar, a Aline tendo que falar. Uhum. E o Guilherme e a Tamires pegou 60 mil, colocou o Vinícius, eu e o Vinícius ali, foi de boa. Faz Gente, parte. até se ela mesma tivesse que ir pro Taconada. É. Só que sabe o que eu acho que Tinha que acontece? ter colocado todo mundo no Taconada, pelo menos. Desculpe falar. Desculpe falar. Mas a dinâmica do perde ou ganha, ela é anunciada anteriormente ao paredão, ao resultado, à Ah, o divulgação do resultado. No resultado, mesmo dia, mas antes de dar o resultado. quando eles já sabem quem vai ser eliminado e quando o Tadeu já pergunta quem você é lá na Não, distribuição. ele fala da dinâmica. Não, ele fala antes. Não fala não. Ele Ele fala. fala depois. A dinâmica do perde e ganha, Graciane, quem vai jogar pra você? Delma. Aí ele, tá bom, gente, daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Aí ele fala qual é a dinâmica do perde e ganha. Ah, é? É essa a ordem? É essa a ordem. Ou seja, baseado na pessoa que ele já Aqui, sabe que vai pegar. Tem 3 leituras pra ele assim, ó. E essa é a uma maneira. estratégia pra Delma aceitar. Essa é uma estratégia pra Delma aceitar. O que? O Taconada? Sim. Mas ela não gosta Pra do aceitar, Taconada? pra aceitar pegar os 90 mil. Ah, porque ela não vai estar. Ela não vai estar e ela ainda vai colocar mas vai ficar numa o chora... Guilherme Vai mais ficar um. chorando. Ai, Vai. gente, olha. Vai, tá tudo Tô aqui. sem Se paciência. você Tá já aí? quiser ler pra poder se adiantar se poupar, já tá tudo aqui. Não, eu não vou ler, não. Vou Já tá acompanhar o tudo programa aqui. que eu tenho que comentar. Sim, sim. Você também não lê Sim. essa parte, não? Você já leu, né? Não, só vou ler a parte que o Guilherme fala. Posso ler? Pode. Posso O ler? que o Guilherme fala pra ela? Lê E rapidinho. fora, nessa hora aí, Sim. foi agora, né? É, nessa hora aí. Que a gente tá gravando, gente, assim que acabou o programa. Sim, ele fala assim: a gente veio aqui pra quê? Pra pegar todos os prêmios que tiverem. A senhora queria que a gente colocasse pessoas na consequência? A senhora queria que a gente... Desculpa. Perdão, li aqui errado. A senhora queria que outras pessoas colocassem a gente na consequência? Pelo amor de Deus. Amanhã, 50 mil. A senhora prefere não pegar? Não, pelo amor de Deus. Vão ser 90. E ele disse exatamente isso. Esse livro, realmente, esse livro é... Ele é bom. Ele diz, o livro é bom. É bom. Deve ter uma nota boa na Amazon, né? Pior que não. Não? Mas aí a gente deixa... Mas aí releva. Aí... Então o Guilherme falando pra ela, pelo amor de Deus, 50 mil você pega. Uhum. E vai ser 90 mil reais, gente. Eu acho que ela vai pegar, mas depois vai ficar... Nossa... Decora tua casa, o apartamento que tu acabou de ganhar, mulher. É verdade, né? É verdade. O Guilherme ganhou um apartamento, mas o apartamento é pra ela. É verdade. Aí o Mike tava conversando ali sobre o discurso junto com o pessoal do Quarto Fantástico. Falando como que foi o discurso do Tadeu. Aí a Renata perguntou o que acharam do discurso e o Mike disse assim... Cara, era meio previsível que a Gra ia sair, né? Aí a Renata, eu fiquei na dúvida sobre ontem. Aí o Mike, também fiquei. Mas tem uma coisa boa daí do discurso, e vocês vão notar. Os comportamentos que mudaram nesse Sincerão, por exemplo, vão voltar a ser como era antes, porque não é uma verdade absoluta. Aí a Renata fala, não entendi. Aí a Eva completa assim. A galera vai se achar de novo, porque falou que não eram opiniões do Brasil inteiro, mas de pessoas que estavam no shopping. Aham, que foi o que você disse. Que aí, de alguma forma, o Tadeu o Tadeu, apesar da eliminação da Graciane...
que o Guilherme tinha certeza que ela ia sair, a Renata também volta com essa informação, ele falando isso sobre as opiniões lá do shopping não terem tanta certeza, faz com que os anos 50 não entregue tanto jogo, né? É tipo, Sim, continua aí, isso, gente, nas fiques de vocês, isso, ou nos delírios, ou nas isso, verdades de vocês, isso. né? Porque é assim que a gente vai sustentando, né? A gente tá aqui, por exemplo, fazendo conteúdo do Big Brother todo dia, baseado em fic. A live é 1 hora, Ai, gente, o Felipe só inventando coisa. Mãe, Senão todo não mundo tem vai comigo e conteúdo. você também. Eu vou também. Vem comigo Porque também. tem que ir junto. Aí a Renata fala assim, ó. Eu não escutei a opinião de nenhuma pessoa. Foram pessoas que eu confiei, que a Eva confiou cegamente. Não foi uma percepção interpretada do jogo, não. Foi uma percepção geral. Então ela comentando sobre ter pessoas de confiança que foram passar essas informações pra ela. Então vamos ver como é que vai repercutir essa madrugada, a gente vai continuar acompanhando. E se você quiser mandar sua mensagem, é só apontar a câmera do seu celular pro QR Code ou no comentário fixado também tem o link. Tem mensagem, não tem? Tem mensagem da Gigia? Oi, Gigia. Queridos, perdi recentemente meu filho de 4 patas, um gatinho. Oi, Gigia. Seus vídeos me distraíram e sem perceber tava dando gargalhada. Obrigada. Ah, Gigia, nosso abraço muito carinhoso, tá? Cheio de muito sentimento. À Por medida essa do que perda. for possível, conte com a gente pra ser um lugar de conforto. Um tá? beijo grande Tamo aqui pra pra você, isso. tá? E mensagem da Bruna. Oi, Bru. Bru! Felipe, vou ter que discordar de você. Nem Felipe não, ela me chamou de Fê. Fê, vou ter que discordar de você. Nem sempre em uma dupla tem alguém que se destaca mais. Olhem vocês, o encaixe perfeito. Ah, Bru. Amo demais. Bru, que é presidente do fã-clube. Um beijo pra Bru, um beijo pra todos os baldocinhos do fã-clube Beijo, também. né? Vamos continuar acompanhando aqui essa madrugada. A gente se vê quando, Kaique? Amanhã de manhã. Não, amanhã é de amanhã, manhã. porque agora já, na hora que o vídeo sair, ó, já é 00:40 quase. Então é daqui a pouco mesmo. É a qualquer momento A gente mesmo. vai na estrada da vida, a gente Vou vai se correndo vendo. e não posso parar.